Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Isso, os irmãos estão chegando. Nós vamos fazer do dia de hoje, né? A noite de hoje, uma continuidade do mergulho na palavra que eu tenho dado às terças-feiras. Eu sei que na semana passada eu mudei um pouquinho a conotação da aula, o aspecto dela, mas a noite de hoje eu quero voltar a focar aquela didática, aquele feedback que nós fazíamos em sala de aula. Eu quero convidar você a fazer parte desse momento de estudo, e esse momento é muito relevante, por isso eu preciso que você pegue aí papel, a sua caneta, uma anotação, a sua Bíblia, porque de fato nós vamos fazer uma aula. Eu sei que os alunos que já fazem parte da minha turma sabem como é a nossa dinâmica de aula. E você que está vindo hoje, talvez pela primeira vez, ou tem acompanhado as lives da igreja e gostaria de ter uma aula hoje, uma aula bíblica, uma aula teológica, eu também te convido para que você faça uso do teu material didático, porque a gente vai fazer desses 45 minutos daqui para frente uma aula expositiva sobre a carta de Paulo aos Romanos, tá bom? E aí eu preciso só de um retorno de vocês. Seguinte, o áudio ele tá bom, tá nítido, tá claro? Me dá só um joinha aí, você que já entrou, vê como é que tá esse retorno. Se estiver legal, a gente continua, tá bom? O som, se tá nítido, por favor, tá? Me dá essa resposta, ok? Ah, legal. Tá ótimo, beleza, ok. Sejam bem-vindos, tá? Renata, sejam todos bem-vindos. Ok, obrigado. Isso, ok. Irmãos, por que eu escolhi a carta de Paulo aos Romanos para essa dinâmica de mergulho na palavra? Na verdade, a primeira aula eu consegui dar ela presencial em sala de aula, né? Foi possível, mas esse livro, essa carta, ela está ardendo no meu coração há bastante tempo. Aos domingos pela manhã nós estamos falando da reforma protestante, e falar sobre os reformadores e os pré-reformadores fez arder no meu coração uma paixão antiga sobre uma carta que era o livro de cabeceira dos reformadores, que era a carta de Paulo aos Romanos. Por que essa carta é tão importante? Por que essa carta é tão valiosa? Porque, irmãos, essa carta contém todos os fundamentos da fé cristã. Absolutamente todos. E esses fundamentos são tão relevantes para a nossa vida que a carta de Paulo aos Romanos, ela é chamada de o Evangelho segundo Paulo. É como se fosse um quinto evangelho. Olha o tamanho da profundidade. Porque ninguém mais compreendeu melhor o Evangelho de Jesus que não o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos. E essa carta ela foi tão rica, tão cheia de conteúdo para a igreja, que hoje as principais doutrinas da fé cristã, da igreja cristã, os fundamentos da igreja estão na carta de Paulo aos Romanos. É como se ela fosse de fato o alicerce para a igreja. E aí, irmãos, não tem como nós negligenciarmos o que é alicerce, o que é fundamento. Porque é a parte estrutural de qualquer obra. Se a igreja foi edificada sobre Cristo, ele sendo o fundamento, nós precisamos conhecer melhor os fundamentos, o alicerce, a estrutura, para que o adorno não tome o lugar da estrutura. Eu sempre digo isso, o adorno não pode tomar o lugar daquilo que aguenta peso, adorno é enfeite. E existem partes, doutrinas que elas são para suportar peso, elas são para suportar as pressões da vida, elas são só para suportar os embates da vida. E existem coisas que nós recebemos que elas não têm essa estruturação toda, elas são adornos. E a nossa vida ela precisa estar pautada exatamente nos fundamentos, nos alicerces,
Porque vão vir os vendavais, vão vir as pressões, vão vir as circunstâncias e vai fazer com que a nossa vida ela vai ter êxito ou não na nossa caminhada a partir do nível da nossa estruturação. Por isso que a carta de Paulo aos Romanos, ela fala exatamente de estruturação, ok? Então, queridos, vamos começar a entender? E aí a gente vai começar a fazer esse momento uma aula, de fato, uma aula bíblica, teológica, histórica, que é o que eu sou muito apaixonado. Vocês sabem que eu sou amante da palavra de Deus há bastante tempo, mas quando eu consigo traduzir essa palavra de maneira que ela seja compreensível para você por meio dos argumentos históricos, teológicos, eu entendo que eu cumpri o meu propósito. Então vamos lá, irmãos. Eu queria falar com vocês sobre o seguinte. O que era Roma nos dias de Paulo? Vamos começar assim, para a gente entender. A gente faz o nosso pano de fundo entendendo o que era Roma. Eu quero só relembrar, porque os alunos que tiveram a primeira aula comigo já sabem que eu pontuei algumas coisas, mas eu quero relembrar com você. Irmãos, Roma era o coração do império naquele período. Roma era o coração do Império Romano, ou seja, era a capital do Império Romano. E a Roma a qual nós estamos falando no período bíblico, ela tinha aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, era uma mega cidade. Era uma cidade gigantesca, com uma população de 1,5 milhão e uma população com problemas de cidade grande. Nós estamos falando isso, irmãos, há 2, 3, 4 mil anos atrás. Havia uma cidade com essa magnitude, poderíamos dizer uma megalópole. Agora imagine você problemas de cidade grande. Paulo enfrentou problemas de cidade grande nessa capital romana. E todo o escrito de Roma, dos romanos, ele vai abordar esses problemas de capital, esses problemas de cidade grande. E o interessante, irmãos, como nós havíamos falado, querido, a cidade de Roma, ela tinha 1,5 milhão de habitantes, sendo que 800 mil habitantes era de escravos, por incrível que pareça. Ou seja, mais da metade da população de Roma era formada por pessoas que não tinham sua liberdade plena. Agora imagine você, uma cidade onde a metade dela não sabe o que é a palavra ser livre. Não sabe o que é a palavra não ter um senhor, um senhorio humano sobre ele. Pense você como que deve ter sido uma expressão de Paulo ao falar que Cristo traz a liberdade plena para aquele que nunca ouviu essa palavra ser livre. Por isso é uma carta extremamente relevante para aquele contexto. O que é ser livre? Ser livre era a característica que dava àquele que, mesmo sendo subjugado a um senhorio, a sua alma e o seu coração estava liberto, porque a sua expectativa havia rompido com os grilhões que era lhe imposto por meio da fé em Cristo Jesus. Então Roma era esse contexto de cidade. Meu irmão, Roma é um império de ferro. Mas o interessante de Roma, e eu quero falar isso com você, é que embora seja uma cidade extremamente escravagista, impositiva, o período ao qual a carta de Paulo aos Romanos foi escrita foi um período único. E aí, nós vamos entrar nesse pano de fundo para depois a gente pegar o versículo, o tema, a chave que eu quero abordar com vocês. Eu quero abordar 3 textos hoje. E a gente vai entrar nessas dinâmicas. E conforme eu for falando, eu vou dar uma pausazinha. Você vai ter a oportunidade de perguntar a partir do momento que você tiver a sua dúvida. Ok? Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. O versículo de número 4. Esse texto, ele vai falar uma coisa que Roma proporcionou, que foi o momento aonde Cristo foi enviado à Terra como plano e propósito de Deus. Eu digo para você, Gálatas 4:4, procura aí, tá bom?
E deixa a sua Bíblia aberta também logo após em Romanos capítulo 1. Eu vou te dar um tempinho para você achar aí. Isso, Gálatas 4:4. O texto diz assim, Gálatas 4:4. Vamos lá? Diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. A palavra que mais me chama a atenção aí é plenitude dos tempos. É uma palavra que não é muito comum para nós, mas essa palavra tem um contexto espiritual muito profundo, um contexto teológico, histórico muito grande. Quando a Bíblia fala plenitude dos tempos, dá a ideia de um momento exato. Jesus se revelou à humanidade no momento exato. No momento onde Deus entendeu que era a hora exata para a manifestação de Jesus. E o texto diz, na plenitude dos tempos, ou seja, o fato de Jesus ter sido revelado em carne há 2000 anos atrás, foi o momento que os céus entendeu ser o momento exato. Mas se você for olhar todo o contexto, Jesus nasceu exatamente no cerne do Império Romano. No momento onde Roma subjugava toda a Palestina. E aí eu pergunto para você, o que isso tem a ver com a plenitude dos tempos? Por que Deus olhou para aquele período em Roma, para aquele período de subjugação do Império Romano, e ele entendeu que era aquele o momento para revelar Jesus? Plenitude dos tempos. E aí eu vou dizer para você, irmãos, vamos lá, agora a gente vai caminhar, eu vou respirar para você entender, eu vou pontuar isso para você. Quando Jesus foi revelado, quando Jesus nasceu, o Império Romano ele havia preparado todo um contexto. Irmãos, isso é lindo. Deus sempre preparou a humanidade para receber o Evangelho. Deus sempre preparou a humanidade para receber a manifestação de Jesus. E Deus, ele sempre trabalhou para que o coração do homem tivesse acesso, para que o coração do homem fosse sensível para Jesus. E Deus trabalhou na história. Deixa eu falar uma coisa para você, o homem não é senhor da história, não. O homem, ele é apenas um instrumento de Deus na história. O homem não é senhor da história, porque quem é senhor da história é Deus. Ele criou e sustentou todas as coisas. E a plenitude dos tempos fala exatamente disso. O que é isso, pastor? Me ajuda. Irmãos, quando Roma exerceu o seu senhorio, o seu império, Roma ele conseguiu colocar todo um vasto império que ia desde o sul da Europa, oeste da Ásia, norte da África e todo o Oriente Médio. Ele conseguiu colocar essas inúmeras nações debaixo do seu domínio. E Roma estabeleceu nessas nações uma forte legislação política, um equilíbrio econômico muito grande. Roma conseguiu rasgar essas províncias com estradas pavimentadas seguras. E essas estradas eram elas que levavam as províncias a terem contato com Roma, a capital. Roma tinha um senado que decidia por Roma, então Roma, de certa forma, era um estado já caminhando para um estado democrático, embora seja ainda um absolutismo monárquico, mas ele caminhava para um estado democrático. Roma conseguiu, nesse período, estabelecer em toda a província liberdade de culto. Irmãos, olha só, eu estou falando isso 2000 anos atrás. Qualquer pessoa podia cultuar o seu Deus sem sofrer nenhum tipo de perseguição do Império Romano. Isso foi acontecer muito depois. Então, entenda bem, olha só, uma economia equilibrada, uma política sólida, uma infraestrutura que ligava todas as províncias, um aspecto religioso de plena liberdade e outra, uma ideologia de conceito filosófico aonde as pessoas tinham liberdade de expressão. Irmãos, Deus aproveitou esse momento para enviar Jesus.
Porque quando Jesus viesse nesse momento, não haveria barreiras para a mensagem do Evangelho. A mensagem do cristianismo, ela alcançou todo o Império Romano, porque Deus entendeu o momento pleno, a plenitude dos tempos para enviar Jesus. Mas, pastor, não foram judeus que perseguiram Cristo? Sim, foram judeus que perseguiram Cristo. Mas até esse momento, os judeus estavam preparados para receber o Evangelho. Porque em Israel havia... Anotem isso, eu estou falando, você vai anotando aí, meu irmão. Porque os meus alunos eu vou cobrar. Como é que Israel estava preparado para receber o Cristo? A fé de Israel era monoteísta. Porque o Império Babilônico, o exílio babilônico, fez com que Israel abandonasse as crenças em vários deuses. E vocês sabem disso. Os deuses que Israel trouxe por meio do seu convívio com o povo filisteu, o povo cananeu, Israel foi julgado por causa dessa crença, por causa dessa idolatria, e foi para o exílio. Quando Israel volta do exílio, Israel volta curado da idolatria. Então, no período do Império Romano, Israel já tinha uma fé monoteísta. Israel já tinha restaurado o templo. Israel já tinha a figura da sinagoga como lugar de culto. Israel tinha a lei mosaica, a lei do Senhor, sendo no mínimo meditada uma vez por semana, todo sábado na sinagoga. Então, o Cristo foi revelado exatamente no momento onde Israel e o Império Romano estavam preparados para o receber. Isso é maravilhoso, porque eu olho Deus cuidando de cada detalhe. Eu olho Deus vendo para a terra e cuidando de cada detalhe dela. E aí deixa eu falar para você. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz que Jesus ele se manifestou quando tudo estava preparado. E agora eu quero dizer para você, Deus é tão Senhor da história que Ele está cuidando de todas as coisas para que Cristo se manifeste pela sua segunda vez. Então hoje, a história da humanidade está na mão de Deus, para que no momento que haja plenitude nos céus, Jesus se revele novamente, pela segunda vez para buscar a sua igreja. Então hoje nós estamos sendo preparados, o Senhor é Deus, soberano, Senhor do céu, da terra, criador e sustentador dela. Por isso que quando eu olho as notícias, eu olho todo o contexto, eu não me desespero, porque Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle. E a coisa que Ele está mais preocupado é preparar a humanidade, preparar a terra para a volta de Jesus. E aí você que está aqui comigo, olhando nos meus olhos, eu te pergunto, você está preparado para a volta de Jesus? Porque Ele está preparando a humanidade para recebê-lo novamente. Ele está preparando a terra para receber a igreja, o anseio de Cristo é se encontrar com a igreja. Deus está no controle. E aí eu te pergunto, você está preparado para recebê-lo? Há expectativa para recebê-lo, porque Ele está preparando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que nesse exato momento, aqui 8 horas e 46 minutos, nesse exato momento, Deus está fazendo algo grande no mundo agora. Agora. Você sabia que nesse exato momento Deus está fazendo algo relevante no mundo agora? De maneira que prepare a igreja para a volta de Cristo. Você acredita nisso, meu irmão? A única pergunta que eu me faço é, Senhor, como o Senhor quer me incluir nessa obra relevante que o Senhor está fazendo nesse exato momento? Me ajuda a entender isso. Me ajuda a ser parte disso. Para que o meu coração esteja alinhado com o seu, com o teu coração. E eu consiga pensar e suspirar as mesmas coisas que o Senhor pensa agora. O próprio Senhor Jesus diz assim, meu Pai não cessa de trabalhar e eu também não. Então eles estão trabalhando. Mas estão trabalhando por quê? E para quê, pastor? Irmãos, Deus não está trabalhando arduamente, diurnamente, noturnamente. Deus não está trabalhando constantemente para te encher de bênção, né? Por incrível que pareça. Ô, pastor, o senhor é tão ruim.
Irmão, você está numa aula teológica, então não adianta eu ficar enchendo linguiça para você e falando a coisinha que te agrada. Deus não está trabalhando para te dar bênção, para te dar carro novo, para te dar casa nova, para te dar chave de ouro. Não é nada disso, irmão. Para com isso. Deus está trabalhando para revelar Cristo à humanidade mais uma vez, quanto à sua volta, quanto à sua salvação, quanto à sua redenção. Deus está trabalhando nesse momento para manifestar a glória dele na face da terra. Deus não é tão pequeno a ponto, irmãos, de estar limitado aos meus anseios e caprichos. Ou, muito pelo contrário. Eu que tenho que me alinhar ao que está no coração dele. E não ele se sujeitar às minhas vontades, os meus caprichos. Porque Deus tem um plano. Plano soberano, absoluto, verdadeiro. E esse plano implica em eu vou enviar meu filho para buscar a minha noiva. Não tem conversa. Ele está no controle. Aleluia, ele está no controle. Ele está sustentando todas as coisas, nada foge do seu senhorio. E como na carta de Paulo aos Romanos, ele deixa transparecer que no momento pleno Jesus foi revelado, hoje ele deixa transparecer para a igreja todos os dias. E diz o texto lá, muito propriamente, a carta aos Tessalonicenses, que quanto aos tempos e a hora, nós não devemos ter dúvida que ele está voltando. E ele está nos preparando para recebê-lo. Beleza? Então, irmãos, o que aconteceu? O que era esse período? Esse período era chamado de a Pax Romana, que era o momento onde Roma deixou tudo em equilíbrio. E quando Paulo começou a pregar e escrever as suas cartas, essas cartas pegavam as vias romanas, as vias pavimentadas, e o evangelho chegava a todos os cantos. A Ásia, a Europa, a África. O evangelho, irmão, cresceu de maneira absurdamente. E Paulo foi um grande instrumento de Deus para isso. E uma das coisas que Paulo deixou transparecer nas cartas era sobre a revelação de Deus. E eu quero muito falar com você um pouquinho sobre revelação, ok? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, agora sim, na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 19 e 20. 1, 19 e 20. E agora, enquanto você procura aí. Eu vou parar aqui, a gente respira um pouquinho. Eu espero que você tenha anotado. Tenha anotado. Isso. Quem está me acompanhando? Dessa primeira parte, Romanos 1, 19 e 20, perfeito. Dessa primeira parte aí, que eu falei com você, você tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Rápida, objetiva? Senão a gente continua. O nosso contexto agora é de aula, né? Então eu não posso passar batido, eu não estou pregando, né? Eu estou dando uma aula, então eu preciso te ajudar. Tranquilo? Posso caminhar? Então vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Perfeito. Angélica escreveu Rambos. Deve ser porque ela sabe que é o meu filme favorito. Então acho que é por isso. Tá bom? É o corretor. Ela escreveu no coletivo, porque eu já vi os 4. Ou melhor, os 5, né? Teve os 5 agora. Então vamos lá. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, o que acontece? O apóstolo Paulo ele começa a introdução a essa carta falando algo interessante, que ele fala sobre a revelação de Deus.
Vamos entender melhor o que é essa palavra revelação. Eu sei que a gente tem um conceito popular do que é o revelação. A revelação não é aquela característica dada a alguns irmãos de ter uma palavra específica a algum irmão ou até mesmo a igreja. Isso não é a revelação na qual Paulo está falando aqui. Entenda bem, essa não é a revelação. Essa palavra nós poderíamos traduzir como uma palavra de conhecimento se ela for para a igreja. Se ela for uma tradução da vontade de Deus para a igreja, uma palavra de conhecimento. Se ela for uma tradução de uma pessoa para outra particular, é uma palavra chamada palavra de sabedoria. Então ela não tem nada a ver com revelação, não é essa revelação. A revelação que o texto está falando é algo muito profundo, é muito mais amplo. E é a revelação a qual diz o texto que Deus se revela por meio das obras que ele criou. Diz o texto exatamente assim, que os atributos invisíveis de Deus, bem como seu eterno poder, ou seja, os atributos naturais de Deus, bem como seu eterno poder e a sua divindade, se mostram claramente antes da fundação do mundo. Isso se chama, irmãos, revelação geral. O que é revelação geral? A revelação geral é uma comunicação de uma verdade de Deus ao homem por meios que naturalmente o homem não perceberia. Deixa eu traduzir para não ficar filosófico. É como se Deus revelasse algo ao homem e Deus colocasse isso transparecer aos olhos e o coração do homem de maneira que o homem entenda. Porque naturalmente, pelos seus olhos natural, pelo seu coração natural, pelos seus olhos naturais e pelo seu coração natural, o homem não entenderia. Essa é a revelação geral. E qual foi a forma de Deus se revelar de maneira geral, de maneira ampla? Segundo o texto de Romanos, Deus se revelou por meio das obras criadas. Ou seja, por meio da criação, Deus está dizendo, eu existo. Por meio da obra que Deus criou, não tem como o homem negar a existência de Deus. Não tem como o homem negar o amor de Deus. Você está com dúvida do amor de Deus? Deixa eu te dar uma resposta agora. Abra sua janela quando terminar essa live e olha para as estrelas no céu. Você vai ver que Deus está cuidando delas a ponto de todas elas estão lá no mesmo lugar dando seu brilho. Então a criação para um coração temente revela o amor de Deus. Um coração temente vai revelar por meio da criação que Deus está no controle. Salmo 19, versículo 1 diz assim, guarde aí, anote esse texto. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras da sua mão. Irmãos, nós não teremos desculpa, porque o texto diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Nós não teremos desculpa quando chegar diante de Deus para questionar o seu amor, para questionar o seu cuidado, para, de uma maneira até irresponsável, falar que nós não o conhecemos. Ou de uma maneira leviana, falar de que esse Deus é tão estranho para nós. Ele pregou por meio daquilo que ele fez. Hoje a igreja prega. Mas se eu falar para você que quem sempre foi o grande pregador da humanidade é Deus, você acredita? O Espírito Santo é o grande pregador, você acredita? Ele pregou por meio daquilo que ele fez. E olha que coisa interessante, irmãos. Por incrível que pareça, Deus ele prega por aquilo que ele fez, revelando o seu amor. Agora, olha o tamanho desse amor de Deus. O que ele revela nas obras criadas? Ele revela que tudo tem um propósito. E tudo aquilo que ele fez, o propósito é convergir a seu filho. E o texto diz lá em Romanos e em Coríntios que ele fez convergir em Cristo todas as coisas. Salmo capítulo 14 diz assim, o tolo em seu coração, ou o insensato em seu coração diz, não há Deus. Irmãos,
não tem nem como nós afirmarmos essa loucura, que Deus não existe. Porque tudo revela a glória de Deus. Agora, como a gente está numa aula teológica, o pastor Marcelo não pode dar mole de ensinar a heresia, né? Tudo revela a glória de Deus, mas Deus não está em todas as coisas. Beleza? Deus não está em todas as coisas. Porque senão você olha para a árvore e você acha que a árvore tem essência divina. E daqui a pouco a gente está começando a divinizar a árvore. A gente está começando a divinizar o cachorrinho. E achar que nele está a essência de Deus. Não, não, não. Deus está em todas as coisas. Deus está em todo lugar, no contexto. Deus está no controle de todas as coisas. Mas nem todas as coisas têm Deus. Porque isso é uma doutrina pagã chamada panteísmo. Senão daqui a pouco a gente diviniza tudo e acha que tudo tem Deus. Igual na Índia. Igual na Índia. A Angélica lembrou muito bem, igual na Índia. Não é assim. Então entenda bem. O fato de Deus estar no controle e Deus estar em todo lugar e toda a criação revela a Deus é porque toda a criação traz louvor a Deus. Espero ter sido claro. Entendeu? Toda a criação, quando ela cumpre o propósito, ela traz louvor a Deus. Portanto, se ela traz louvor a Deus, ela anuncia que Deus existe. Ok? Por isso essa pregação é a pregação da revelação geral. Deus, ao criar todas as coisas no seu propósito, que traz louvor a Ele, revela que Ele existe. Beleza? O irmão da Vanessa, Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Vamos lá, eu vou tentar agora falar sobre outra revelação, que é a revelação específica. Por que a revelação geral, que é a revelação de Deus, é importante e a revelação específica, ela vem em paralelo a isso? Irmãos, revelação específica, eu quero continuar dizendo, é a comunicação de uma verdade de Deus ao homem por meio de um povo, por meio de um grupo específico. Essa revelação ela aconteceu quando Deus se revelou a Israel, o seu povo, e por meio desse povo foi dado às outras nações conhecer o Cristo, conhecer a lei de Deus. Lembra você que Deus ele elegeu Israel? Israel é meu povo, Israel é minha nação eleita, Israel é a menina dos meus olhos. E quando Deus elegeu Israel, Deus fez o quê? Colocou Israel como a referência para as demais nações. Isso foi uma revelação específica. Porque através de Israel, Deus se revelou a Israel, entregou a sua lei, a sua vontade a Israel. Israel, de fato, seria a discipuladora das outras nações. Hoje, nós temos um privilégio que é excepcional. Porque a Bíblia fala que a igreja do Senhor é o Israel de Deus. Olha o tamanho dessa grandeza. Será que Deus substituiu o Israel, nação, pela igreja? Não. Deus não faz substituições. Deus amplia a revelação. Se Israel era o povo eleito de Deus, Deus estava lançando luz a algo muito maior. Porque o povo eleito de Deus não é uma tribo ou uma raça única, mas o povo eleito de Deus, a qual ele estava lançando luz, é um povo formado de toda a tribo, raça, língua e nação, a igreja. Então hoje a revelação específica, a palavra específica que foi confiada a Israel, hoje é confiado à igreja do Senhor. A igreja de Jesus. Hoje nós temos essa oportunidade de discipular as nações. Eu não gosto de dizer que Israel falhou no seu propósito, porque eu não sei todo o contexto. Mas eu sei de uma coisa, a igreja não pode falhar. A igreja foi confiada a ela a capacidade de discipular as pessoas, discipular as nações, fazer essa revelação que é específica, que aponta para Cristo, ser acessível para todas as pessoas. Meu irmão, isso é terrível, porque a igreja tem uma responsabilidade muito grande. Irmãos, eu já tenho alguns anos de evangelho e eu não consigo mais olhar a igreja como aquela consumidora
privilegiada, que senta num banco no domingo à noite ou numa quarta-feira à noite, esperando receber mais uma coisa de Deus. Eu não consigo ver essa igreja mais. Essa igreja acho que não está nem no coração de Deus, nunca teve. Porque a igreja que Deus quer é uma igreja que consiga revelar Ele, consiga revelar a grandeza dEle. Não é uma igreja consumista. Essa igreja consumidora, essa igreja não cumpre o propósito. Porque é uma igreja muito mimada, né? Mas Israel deu uma vaciladinha de leve. Eu também acho. Deu mole. Sabe qual foi o problema, Cássio? Eu vou dizer qual foi o problema de Israel. E esse é o problema, irmão, da igreja, em alguns momentos da igreja hoje. Eu vou até mudar o tom de voz. Israel achou que Deus era exclusivo dela. Israel achou que as outras nações não eram dignas de ter o Deus deles. E Israel achou que aquele Deus, por ser exclusivo, aquele Deus estava a serviço de Israel para fazer as suas vontades, abençoá-lo, protegê-lo, guardá-lo o tempo inteiro. Agora, deixa eu te perguntar, será que nós como igreja às vezes não agimos igualzinho? Nós achamos que o nosso Deus é meio exclusivinho nosso? O nosso Deus faz parte do nosso clubinho? O nosso Deus não faz parte, às vezes, do nosso contextozinho e a gente acha que ele é nosso, exclusivo? E a gente meio que entijola ele e coloca ele dentro de uma caixinha de sapato, a bem do nosso serviço? Isso é o que eu, às vezes, vejo com muita tristeza. O Deus que nós cremos é o Deus da prostituta, é o Deus do bêbado, é o Deus do mendigo, é o Deus do homossexual. O Deus que nós cremos é o Deus do menino de rua, é o Deus do drogado, é o Deus do traficante de drogas que hoje está lá na prisão ou então na boca de fumo. Esse é o nosso Deus e ele não é exclusivo nosso, ele é de todos. Rapaz, uma coisa incrível. A oração de Jesus, ela não exclusivizou Deus. Jesus podia ter falado, meu Pai, que estás no céu. Mas ele orou como? Pai nosso. Ou seja, Deus coletivizou. O Pai é nosso. É de toda a humanidade. Então, às vezes eu olho para o erro de Israel em achar que Deus era dele. E olho para a igreja e penso assim, será que a gente não está cometendo o mesmo erro? Será que não estamos pisando fora da faixa quase que da mesma forma? Que o Espírito Santo nos corrija todos os dias e nos leve a entender que esse Deus ele é acessível para todos. E se foi me dado uma mensagem específica de revelar esse Deus, de revelar esse Cristo Redentor, eu não posso exclusivizar essa mensagem. Eu não posso tê-la para mim. Essa mensagem ela precisa ser ecoada para os quatro cantos, para toda pessoa. Essa é a missão da igreja. Isso é missiologia nos dias de hoje. Entendeu? É você entender que aonde você está, onde eu estou, existe uma mensagem que foi me dada. E ela é específica. Essa mensagem se chama Boas Novas. A redenção de Cristo. Ok? Então tá bom. Aí alguém botou a igreja é pior. Irmão, só gosta da igreja Jesus. Jesus ama a igreja. Mas se você for olhar para a igreja, você vai falar assim, rapaz, a igreja tem muito problema, e tem mesmo. Só que a igreja tem uma coisa que nenhum outro lugar tem. A igreja é o único lugar onde tem a ação do Espírito Santo, operando nela para fazê-la ser sem mácula, sem ruga, sem mancha, gloriosa. É o único lugar. Você não vai ver Deus falar isso sobre nação, sobre povo, sobre ninguém. Ele só fala sobre a igreja. Amém. É o único lugar onde a ação do Espírito Santo vai transformar. Porque as nações, elas só serão tocadas pela transformação da igreja, e não o inverso. Deus não transforma a nação para trocar a igreja. Deus transforma o reino dele para tocar as nações. Beleza? Então vamos lá. Tranquilo? Pergunta? Por enquanto não? Então vamos lá. Angélica, quanto tempo eu tenho antes de bugar o negócio aí? 11 minutos. Eu tenho 11 minutos, irmãos. Mais do que isso, a live sai do ar. Então eu vou ser bastante breve.
Eu quero ler um outro texto com vocês, e esse eu vou encerrar em 5 minutos e depois vou dar abertura para alguém fazer alguma pergunta. Eu queria que você abrisse, eu falei sobre revelação geral e revelação específica. Irmãos, é tanto tema gostoso. Deixa eu falar para vocês, só para vocês terem uma ideia. O livro de Romanos, ou melhor, livro não, carta. A carta de Romanos, ela tem 12 doutrinas fundamentais da fé. Ela fala de fé, graça, justificação, pecado, salvação. Ela fala de moralidade cristã. Ela fala de cidadania cristã. Ela fala de santificação. Ela fala de eleição. Ela fala de cidadania, né? Cidadania cristã, deveres sociais. Ela fala de pecado. Irmão, ela fala de tanta coisa importante. Tanta coisa que são as nossas bases de fé. Ela fala de obra. Ela fala de graça, que domingo eu falei pela manhã. Irmãos, eu te aconselho, se você ainda não teve uma leitura apaixonada, está aí a tua leitura. E deixa eu fazer um desafio para você. Queridos, às vezes nós olhamos um grande homem de Deus pregar, ensinar, e o nosso coração se enche. Mas nada vem de graça. Nada vem de graça, querido. Tudo tem um preço e o preço é alto. A única coisa que é de graça para nós, mas não foi de graça para Jesus, é a nossa redenção. Mas entenda bem, o crescimento espiritual ele não é de graça. Toda vez que você olha um homem de Deus, você pode ter certeza, gastou tempo. Quando você olha um homem cheio da graça, cheio da unção, orando, profetizando, ministrando, sendo cheio da palavra, aqui, ele debruçou. Deus não dá nada de graça não, tá, irmão? Entenda bem, vocês são meus alunos. E agora eu vou dar uma pancada em vocês. Se vocês acham que o crescimento espiritual vem de graça, com uma oração de imposição de mãos, pare com essa mentira. Você acha que você vai crescer espiritualmente, ser relevante, com uma oração de imposição de mão, com um passezinho de mágica, com a vida relaxada? Não. Então, comece a gastar para crescer. Comece a investir para crescer. Então pega o livro de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, perdão. Estude. Pega um comentário, estude. Compre livro. Eu estou aqui com um livro de História do Cristianismo, o Cristianismo através do século. É um livro grosso, que eu uso com frequência, porque eu quero saber um pouco mais. Irmãos, eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que aquele tema que eu não alcancei na minha vida ainda, teve homens que gastaram 20, 30, 40 anos para alcançar a revelação dessa temática. Eu tenho que ser, no mínimo, humilde para tentar pegar aquilo que ele gastou 40 anos e trazer para mim. É no mínimo uma humildade. É no mínimo o reconhecimento que eu não sei nada. Então, queridos, eu quero fazer isso com você. Eu quero que você aprenda a gastar, ou melhor, gastar é uma palavra errada, né? Aprenda a investir no seu crescimento espiritual. Beleza? Você que é meu aluno sabe que eu sou muito chato quanto a isso. Entendeu? Eu não gosto quando nós somos superficiais por negligência. Se somos superficiais por ignorância, tudo bem, vai chegar o tempo do crescimento. Agora, superficial por negligência, o nome disso se chama relaxamento. E aí, nem pensar, ok? Nós somos servos e como servo, nós temos que fazer aquilo que foi confiado a nós, né? Então vamos lá, eu quero pegar um outro texto com vocês. E esse texto, olha, é poderoso. Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 23. Vamos lá? Vou ler o texto aqui. Outra coisa também, uma outra sugestão, irmãos. Aqui tem um livro que eu gosto muito também. Elementos da Teologia Cristã. Eu vou até tampar o nome do autor, porque eu não quero ser indutivo com você. Mas se você tiver oportunidade, comece a comprar alguns livros que falam de elementos da nossa fundamentação de fé. Saber um pouquinho sobre o que é pecado. Saber um pouquinho sobre o que é salvação. O que é doutrina da Trindade.
Irmão, se a gente não conhecer essas coisas, provavelmente a gente vai ter uma fé rasa. O que é a doutrina da Trindade? O que é o Espírito Santo? Quais são as obras do Espírito Santo? São coisas que eu não vou saber recebendo uma imposição de mão na minha cabeça, ok? Eu vou saber se eu gastar tempo estudando, se eu gastar tempo me aprofundando, buscando na palavra a revelação. Então vocês estão numa classe teológica, aleluia! Então, por favor, troque os livros devocionais por livros teológicos. Quer crescer? Quer mudar o seu vocabulário? Quer ter uma linguagem mais relevante, cheia de conteúdo espiritual? Troque os livros devocionais por livros teológicos. Livros de fundamento, beleza? Mas aí é difícil. É difícil? É muito difícil. Mas eu não quero apresentar nada fácil para você. Eu quero que você creia que algo difícil precisa acontecer na sua vida para mudar. Senão o tempo inteiro você vai estar juntamente com o barco da galera falando as mesmas coisas, reproduzindo o eco do que vai pelas igrejas. Tranquilo? Você não tá com raiva de mim não, né? Manda um monte de coraçãozinho para ver que não tá com raiva de mim não. Tá bom? Vamos lá. Romanos 3, versículo 23 a 25. Diz assim: porque todos pecaram. Angélica, o ventilador me confundiu. Perdão. Diz assim, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E eu quero que você observe o versículo 25. Esse versículo é o que a gente vai falar um pouquinho mais. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Diz o texto que Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Irmãos, esse texto aqui, ele fala de Jesus de uma maneira que só Romanos apresenta. Se você for olhar em outros contextos, você não vai ver ninguém apresentar Jesus como a propiciação. E aí a gente vai entender. Por isso que eu gosto, rapaz, eu gosto desses detalhes. Por que Jesus é a propiciação? Vamos lembrar? Deixa eu trazer uma ilustração para você. Você lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, que era a Arca do Concerto. A Arca da Aliança, ela era toda ela revestida de ouro. E dentro da arca havia 3 elementos. Vamos lá? A lei de Moisés, as pedras da lei, a vara de Arão e o pote de maná. Esses 3 simbolismos falam coisas profundas, mas eu não vou entrar nesses detalhes não. O que eu quero abordar com você é o seguinte. A arca, por sobre a arca, havia uma tampa, toda ela em ouro. E essa tampa, ela tinha 2 anjos, 2 querubins, com esse desenho de asa, um voltado para o outro, com os rostos cobertos. Lembram disso? A Arca da Aliança, esses desenhos do querubim, esses querubins, essas imagens, com as suas asas de frente uma para a outra, com o rosto coberto, em sinal de reverência total. Tranquilo? Reverência a quem? A Deus, a sua glória. Esse tampo de ouro era chamado propiciatório. Propiciatório. O que esse tampo com esses 2 querubins com as asas voltadas estava trazendo alusão ao nosso coração segundo o texto? Sobre propiciação. Por que era chamado propiciatório? Porque o sacerdote ele pegava o sangue do animal e no momento de um ato de expiação, ele derramava esse sangue sobre essas asas, que era chamado de propiciatório. E aí o texto de Romanos, ele vem falar ao nosso coração
que Cristo é a propiciação, mediante a fé, para perdão dos pecados que outrora estavam impunes. Ou seja, Cristo, ele tomou o lugar de sacrifício perfeito como propiciação para perdão dos nossos pecados. Então, por isso que o texto diz, ele é a propiciação. A arca aludia para Cristo, ou seja, trazia uma visão alusiva a Cristo. E Cristo revela para nós o seguinte, eu sou o sacrifício perfeito, eu sou o sacrifício suficiente. Porque todos os homens estavam na mesma condição, pecado e destituídos da glória. A glória de Deus, ela de novo foi revelada ao homem por meio desse sacrifício perfeito, a propiciação pelos nossos pecados. Romanos conseguiu captar isso. Paulo captou isso. Cristo é a nossa propiciação. Tá bom? Até semana que vem. Senhor, em nome de Jesus, abençoe seus filhos, libere mais da tua porção, da tua revelação, do teu cuidado, do teu carinho. Senhor, que a nossa paixão e fome e sede pelo Senhor aumente todos os dias. Que sejamos, ó Pai, apaixonados pela palavra do Senhor, todo momento. E sejamos os porta-vozes dessa mesma palavra, em nome de Jesus. Beijo.